Boa noite, sou Carlos Barroso, jornalista da emissora, e está começando agora o Redação BH News desta terça-feira. Você nos acompanha pelo canal 9 da NET e também pelo nosso site www.bhnews.tv.br. Participe conosco pelo e-mail redação@bhnews.tv.br ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Redação BH News, pelo Twitter, @Redação BH News, ou ainda pelo telefone 3264-1880. Vamos construir uma hora de jornalismo, informações, debates. Vamos com as notícias de hoje. Um homem foi encontrado morto na manhã de hoje, em frente à estação de metrô do bairro Eldorado, em Contagem. Uma usuária do transporte alegou que o morador de rua foi agredido a pauladas. No entanto, a vítima não apresentava sinais de violência e a perícia constatou que a morte se deu por causas naturais. Segundo a polícia militar, o corpo estava caído na rua Jequitibás. Ele era um cadeirante conhecido como Zói e, segundo testemunhas, dormia sempre no local onde foi encontrado. Outros moradores de rua disseram que o homem bebia muito e teria se engasgado com a bebida. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou que a ocorrência policial está fora dos limites da estação Eldorado e, por isso, não interferiu no funcionamento do metrô. A Polícia Civil faz buscas pelo jornalista Renato Soares, de 31 anos, que desapareceu em Belo Horizonte. De acordo com parentes, ele foi visto pela última vez na região centro-sul da capital mineira, no último domingo. Renato Soares é repórter da TV Record Minas. A família procurou a Polícia Civil ontem e registrou um boletim de ocorrência. Os parentes também fizeram buscas por locais da capital, mas sem sucesso. 4 pessoas teriam afirmado que viram o repórter na região da Savassi e nos arredores da Praça da Liberdade, entre 8 e 9 horas da noite deste domingo. O repórter estaria de bermuda, camiseta e chinelo. O desaparecimento é apurado pela Delegacia Especializada em Localização de Pessoas Desaparecidas. Por enquanto, a Polícia Civil não vai divulgar nenhuma linha de investigação. Segundo a corporação, informações podem ser repassadas por meio do telefone 0800 28 28 197. Eu já fiz aqui uma profissão de fé e, novamente, venho falar do mesmo assunto. Eu não me coloco contra greves, grevistas ou sindicatos. Se há greve, deve haver um motivo, naturalmente. Agora, que as greves elas atingem as pessoas, e aliás é um dos motivos, a greve em si é para isso, para prejudicar os serviços e os grevistas, os manifestantes daquele determinado serviço, obterem o que querem. Por isso eu faço essa profissão de fé novamente, eu não me coloco contra, mas fico contente como quando vejo terminar uma greve. Os servidores dos Correios de Minas encerraram a greve de 14 dias, e retornaram hoje às atividades. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores, nas empresas de Correios, Telégrafos e similares do estado de Minas Gerais, os servidores haviam rejeitado a proposta elaborada pelo Tribunal Superior do Trabalho, encaminhada aos funcionários para decisão em nível nacional. No entanto, com a aceitação do acordo pela maioria das categorias de outros estados, os servidores em Minas decidiram acabar com a paralisação. Os trabalhadores terão aumento linear nos salários de R$ 150 a partir de agosto de 2015 e de R$ 50 a partir de janeiro de 2016. A título de gratificação, além de um reajuste de 9,56% para os benefícios. O sindicato ainda informou que não haverá desconto pelos dias paralisados. Olha, eu quero retomar o assunto do VT anterior a este aí da greve, sobre o desaparecimento do jornalista Renato Soares. Eu ia falar isso e acabei pulando. É um colega jornalista de televisão
da TV Record Minas e sumiu de maneira misteriosa. Existe uma grande campanha em redes sociais e também aqui na BH News nós estamos falando disso, a procura de Renato Soares. Quem tiver informações, favor comunicar com as autoridades, com a família ou mesmo com o sindicato dos jornalistas. O telefone do sindicato dos jornalistas é 3224-2411. 3224-2411. O Sindifisco está com a campanha Justiça Tributária contra a Guerra Fiscal. Na ação são abordados temas que representam as injustiças do nosso sistema tributário. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal de Minas Gerais lançou na semana passada a campanha Justiça Tributária contra a Guerra Fiscal, que tem como objetivo conscientizar os governos e consumidores sobre a concorrência desleal na questão tributária. Como exemplo, benefícios fiscais que auxiliam poucas empresas, o que acaba afetando e prejudicando pequenas companhias. A primeira campanha acontecerá em 3 fases e irá até dezembro. E mata a concorrência. Junte-se ao Sindifisco na luta por justiça tributária contra a guerra fiscal. Sindifisco MG, 25 anos em defesa da sociedade. Olha, para falar sobre o assunto, recebemos Matias Baquir. Ele é diretor do Sindifisco de Minas Gerais. Matias, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Barreto, é um prazer para nós também. Barroso. Aliás, Barreto é um nome que eu gosto muito. Sou amigo do poeta Antônio Barreto, aqui de Belo Horizonte, meu amigo. Desculpa. Mas então, coisa parecida. Mas é para o Sindifisco, ou melhor, para a categoria dos auditores fiscais do Estado de Minas, na chamada, foi dito os auditores fiscais federais. Não, é os auditores fiscais do Estado de Minas Gerais. Não federal. Você é diretor do Sindifisco Minas, de Minas Gerais. Conforme eu falei, né? Exato. Você falou correto. Então, qual que é a ideia? Essa questão tributária, essa questão de fiscalização, tributos, ainda é um pouco mito. Nem todo mundo compreende bem essa situação. As incompreensões maiores estariam aonde? Só para a gente... Para você ver, muito cidadão paga e paga pesado um imposto e não sabe que paga. Vai comprar o remédio, vai comprar a carne no supermercado, vai comprar o pão e não sabe quanto que está pagando. Então, assim... Diferente de outros países, que o imposto já vem na nota, né? E vem separado, vem destacado. Então, muitas vezes o brasileiro, ele paga e fica uma impressão na sociedade que quem paga imposto é a empresa. E não é a empresa que paga imposto. A empresa repassa o imposto que ela cobra de nós, consumidores, ao comprar o produto. Então, o Sindifisco a categoria definiu em Assembleia Geral de startar uma campanha de mídia, onde a gente vai esclarecer a sociedade sobre essas questões tributárias, que não é fácil esclarecer. Né? Então, assim, a gente coloca assim, a carga tributária no Brasil, ela é elevada? Sim, ela pode até ser elevada, mas ela não é mais elevada do que diversos países do mundo. Nós temos 2 problemas no país, que é, muitas vezes, você paga muito e não tem o serviço à altura que você merece, como sociedade. E outra, a carga tributária é injusta. Ela é muito mais injusta do que alta. Eu vou falar por quê. A distribuição, né? A cobrança do tributo. Imagina você, na nossa campanha de mídia, ela divide em 3 fases. Essa campanha de mídia é muito interessante, que está no ar, né? Está no ar. É um assunto que eu ia te perguntar. Começou dia 10, então nós estamos aí com mais de 15 dias de campanha. É uma campanha interessante, eu já vi vários... Então, você pega a questão que nós falamos do proprietário de uma moto. A pessoa é proprietária de uma moto, um CG 125, ele paga o IPVA em cima daquele bem que ele tem. E aquele bem é para ele trabalhar, é um motoboy que trabalha com aquela ferramenta. Mas um jet ski não paga, você tem uma... Então, assim, é um imposto sobre propriedade de veículo automotor, mas não tributa. A lancha não tributa, o jet ski não tributa. Então, assim, é só terrestre, porque o aquático, o aéreo não paga.
E porque a gente pode até pensar em questões econômicas, porque a moto hoje é transporte popular no país. Jet ski, lancha é coisa de luxo. Classe alta, de luxo. Então você tem aí uma faixa... Há uma divisão muito ruim de tudo no Brasil, de renda e tudo, sempre beneficiando a classe alta. A classe que realmente tem um poder aquisitivo melhor e pode estar pagando, contribuindo com a sociedade de uma maneira... É uma contradição muito grande. Né? É uma contradição. Depois nós pegamos a questão dos benefícios fiscais, que também a gente trouxe esse mote. Porque a gente coloca assim, qual que é o mote da campanha? É a justiça tributária e contra a guerra fiscal. A guerra fiscal é uma grande ilusão de alguns governadores pensar que quando ele diminui o imposto no estado dele, ele vai conseguir arrecadar mais, mas ele conseguiu distorcer todo o sistema tributário brasileiro. Tem um estudo fantástico. Acaba dando tiro no pé, né? Dá porque, na verdade, todo mundo perde. Né? Todo mundo perde. Então, no primeiro momento, o que o governo pensou? Eu vou diminuir um pouquinho aqui a alíquota do meu estado e vou ter a empresa aqui no meu estado. Mas o outro estado fez a mesma coisa. Então, virou uma guerra terrível no país inteiro. O Senado não conseguiu estabelecer normas que disciplinassem isso. Então, o ICMS, que é um tributo que ele tem como fundamento a questão da capacidade, e também ele é um sistema que é do agregado, né, que você compra uma mercadoria por 100, vende por 150, você tem um tributo aos 50, que foi a margem de lucro que você colocou. Né? Distorceu tudo isso, gera créditos de produto que não vai ter saída tributada. Né? E para complicar tudo isso, o que o Estado fez? Minas Gerais, por exemplo, colocou na Lei 6763 o artigo 225, que fala assim, olha, se o Estado de São Paulo concede um benefício X, Minas pode conceder também. Aí começa a guerrear. Um pula, puxa para cá, outro puxa para lá. Mas interessante essa colocação, né? Que essa guerra fiscal, que tantas décadas que a gente ouve falar nela, e existe uma guerra pela normatização das coisas que nunca chega a um bom ponto, né? Nunca se consegue chegar a uma conclusão e acabar com essa guerra. E já se formou vários lobbies políticos, lobbies empresariais, tudo. E tudo fica como dantes. E qual que é o raciocínio? O que precisaria se fazer é uma reforma tributária fundante no país. Você fala, vou fazer uma reforma tributária. Aí senta o governo que pensa numa reforma que é garantir mais recursos. Aí vem o empresário para a mesa discutir reforma tributária, que é tentar reduzir o peso tributário. Né? Então, o que acontece? Então, nós entendemos todo mundo puxando para si, né? Para si. Então, nunca sai reforma. O governo federal fez reformas, né? Onde aumentou muito as contribuições. Nas contribuições, que não tem repasse para os estados, e hoje ficou o repasse do estado comprometido, os municípios aos frangalhos. Né? Então, assim, por exemplo, do que se arrecada em Minas Gerais, 25% pertence aos municípios. Mas o município não tem poder na legislação do estado. Ora, 1/3 do que se arrecada de ICMS pertence, melhor, 1/4 pertence ao município, que é 25%. Mas quando o Estado concede um benefício, diga-se de passagem, o Estado às vezes concede o benefício só para o grande empresário, que tem condição de fazer o lobby no governo, que o pequeno não tem, não chega, não aproxima do governo, o pequeno. Então, mas o município não tem competência sobre isso, ele vai ficar com o quê? Com o que o Estado passar para ele. Então, ele não tem. Ô Matias, eles estão me avisando ali que o tempo acabou, mas eu vou ultrapassar um pouco o tempo, porque tem duas perguntas que eu queria te fazer e você englobasse as duas perguntas em uma resposta. Okay. Uma é sobre a PEC 186, que é de interesse da classe dos fiscais, né, da categoria, que está lá para ter uma audiência pública amanhã em Brasília. Amanhã em Brasília. E sobre o Cone Fisco, que começa em dia 1º do mês agora, né? Une essas duas respostas para mim. Vamos juntar as duas coisas. Amanhã nós temos uma audiência pública para debater a PEC 186 de 2007, de autoria do deputado federal Décio Lima, lá de Santa Catarina, e é totalmente convergente com o nosso 6º Cone Fisco, que iniciará no dia 1º de outubro, lá no Ouro Minas, com a palestra do Luiz Nassif. O jornalista Luiz Nassif. Isso. Porque lá nós vamos discutir questões econômicas, questões de crise, de caixa de governo, e ao final a gente vai fazer uma Assembleia Geral,
onde nós vamos aprovar a minuta da lei orgânica da legislação tributária em Minas Gerais. E tudo conectado. Por quê? Porque a PEC 186, o que ela pretende? Qual que é o conteúdo da PEC? Ela quer obrigar que os estados, os municípios e também a União estabeleça normas legais para estruturar a administração tributária. Porque a forma do governo obter recurso da maneira mais barata e correta é ela ter uma gestão tributária correta. Por quê? Porque se a auditoria fiscal trabalhar plenamente, você combate a sonegação, você combate a corrupção, você diminui essa injustiça, porque você não persegue, assim, não há um peso maior naquele que já paga. Porque quando o governo não coíbe a sonegação é alta, você está dando uma mensagem de privilégio para o sonegador. É uma mensagem invertida que o Estado faz. Ou seja, você sonega porque depois tem uma anistia, depois eu dou um jeitinho, e é como se fosse uma mensagem contrária que o governo dá para a sociedade. Então nós queremos o quê? Proteger o empresário que paga seu compromisso, e nesse sentido, quando o auditor fiscal trabalha com zelo, com ética, com dedicação, ele coíbe a sonegação e a justiça tributária vem daí, e o Estado tem como fazer receita barata, porque a receita tributária, que é a receita própria, é a barata. Pegar empréstimo, levantar depósito judicial, como o governo está fazendo, isso tem que pagar depois, isso não é barato para o Estado. Então a PEC 186, de editoria do Décio Lima, que é um deputado federal de Santa Catarina, ela institui, ela obriga o Estado, os estados, né, a União e os municípios a ter as suas leis que estrutura a legislação tributária, nesse viés. Muito e também a nossa proposta de lei orgânica, que vai ser debatida no nosso Conefisco depois de amanhã, quinta-feira, lá no Ouro Minas, é uma proposta do Sindifisco, que será encaminhada ao governador do Estado para estruturar a legislação tributária do nosso Estado, para que o fiscal possa ter mais autonomia de trabalho para combater a sonegação e a corrupção. Bom, então, Matias, eu te agradeço muito as suas informações, viu? Uma boa noite, que dê tudo certo lá no Sexto Conefisco. Sexto Conefisco. 1º de outubro é quinta, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Boa noite, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, o Sindifisco agradece a categoria toda. Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes também. Fique aí com a gente, que daqui a pouco tem mais informações, mais jornalismo, mais entrevistas.